Fala, Fogão! No próximo dia 24 de novembro, conforme você já está sabendo, vai ter eleição no Botafogo para definir o próximo presidente, que vai ficar à frente do clube de 2021 até 2024. O Globoesporte.com, por conta disso, decidiu fazer uma entrevista com cada um dos candidatos para que a torcida do Botafogo pudesse conhecer os seus planos, as suas ideias em relação a diferentes tópicos, como, por exemplo, situação financeira do Botafogo, contratação de jogadores, montagem do elenco, centros de treinamento, categorias de base, enfim, muita coisa aí que é do interesse da torcida do Botafogo e que a gente precisa ficar conhecendo as ideias e planos de cada um dos candidatos, porque embora a gente não queira mais esse modelo de gestão no Botafogo, é ele que está vigorando. Então a gente realmente precisa conhecer as ideias de cada um dos candidatos, sendo eles Alessandro Leite, Durcésio Melo e Valmer Machado. Ontem eu publiquei aqui no canal um vídeo comentando as principais declarações do Alessandro Leite, candidato da chapa Todos pelo Botafogo. O card está aqui em cima, se você quiser conferir. E nesse vídeo agora eu vou comentar para você as principais declarações, os grandes destaques da entrevista do Durcésio Melo, que é da chapa Botafogo de Todos. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp. E além disso, se você não for inscrito no canal, eu peço por gentileza que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você nesse vídeo é que o Durcésio Melo é o candidato do Montenegro. Ele, inclusive, tem o apoio do Montenegro publicamente. O Montenegro deixou isso bem claro no entrevistão que ele deu, aquela última entrevista que ele deu antes de sair do comitê gestor. O Durcésio Melo é o Montenegro que tem essa relação de amizade de infância e que, por conta disso, desse apoio do Montenegro, ele resolveu se candidatar a presidente, certo? Esse aqui é um ponto importante da gente saber. Ele diz que espera ter o apoio do Montenegro ali nessa condução do Botafogo. Não que o Montenegro faça parte do dia a dia, mas com ideias, com todo o conhecimento que o Montenegro tem a respeito do Botafogo, ele espera sim ter o Montenegro ao lado dele. E esse é um ponto importante, porque segundo a declaração do Durcésio Melo, ele não esperava que teria que ficar responsável nessa altura do campeonato por todo o futebol e pela social também. Ele esperava ficar responsável apenas pela sede, tá? Pelos esportes olímpicos e também pelos sócios proprietários. Ele não esperava ficar responsável pelo futebol, isso ficou bem claro na entrevista. Tá? Ele realmente contava que a SA nessa altura do campeonato já teria saído do papel. E a gente sabe bem que se a SA tivesse saído do papel, futebol e social ficaria separado uma coisa da outra. Então essa é uma declaração aqui importante, porque quando um candidato à presidência do Botafogo diz que esperava ficar responsável apenas pelo social e não pelo futebol, obviamente, a partir desse momento que a SA não saiu do papel, a responsabilidade dele, enquanto presidente, caso seja eleito, vai ser muito maior. E para ele, a solução para o Botafogo é ou sai a SA ou sai a SA. Não é à toa que ele deixou bem claro que a primeira coisa que ele vai buscar fazer, uma das primeiras coisas, é viabilizar o projeto Botafogo SA, para que a gente tenha o tal dinheiro novo. Porque caso a SA não saia, e a gente sabe obviamente que nesse momento a chance da SA sair do papel é mínima, mas mínima da mínima, infelizmente, diga-se de passagem, mas caso a SA não saia, para ele, a solução para o Botafogo buscar dinheiro novo é contrair um empréstimo de repente, na ordem de 200 milhões de reais, para poder fazer a operação rodar. Sinceramente falando, e aqui eu estou dando uma opinião muito particular, eu não acredito que a solução para um clube que tem uma dívida de quase 1 bilhão de reais é contrair mais uma dívida na ordem de 200 milhões de reais. Nem sei se o Botafogo conseguiria um empréstimo como esse, porque obviamente não tem crédito na praça, mas eu confesso que me assusta um candidato a presidente do Botafogo considerar essa possibilidade, a gente sabendo que a situação do Botafogo é tão dramática justamente por conta de tantas dívidas que a gente possui. Mas para o Durcésio Melo, o problema em si não é o número da dívida, o tal do 1 bilhão. O problema em si é que essa dívida toda hora bate lá no Botafogo e acaba penhorando as receitas, travando o clube como um todo, não conseguindo obviamente deixar o Botafogo arcar com seus compromissos. E até por conta disso ele deixou bem claro que precisa começar a pensar uma maneira de liberar as receitas previstas para a próxima temporada, de modo que o Botafogo consiga até participar do Campeonato Brasileiro. Ele não falou aqui que o Botafogo não vai participar do Campeonato Brasileiro por conta de dívidas e tal, mas deixou bem claro que é importante pensar na liberação dessa receita, de todas essas verbas previstas, né? Porque do jeito que está,
vai ficar difícil até pro Botafogo disputar o Campeonato Brasileiro. Essas foram as palavras aí do Sérgio Melo. Ele quer profissionalizar a gestão do Botafogo, a ideia dele é contratar um diretor executivo, ter um diretor executivo que fique à frente do futebol, além do diretor executivo, um diretor financeiro, enfim, diretores ali, né, remunerados, não simplesmente pessoas que doam o seu tempo pro clube, porque hoje em dia no modelo atual é assim, a gente não tem diretoria remunerada, pelo menos em tese. A gente tem pessoas que doam o seu tempo, né, fazendo um trabalho ali nas horas vagas, digamos assim. A pessoa trabalha com outra coisa, no fim do dia vai pro Botafogo, faz uma coisa ou outra ali e tal, e vai embora. É assim que é tocado o Botafogo atualmente, de acordo com aquilo que toda a torcida sabe, né, do modelo vigente. Então ele quer profissionalizar esse modelo com funcionários em tempo integral, com uma diretoria completa, diminuindo algumas vice-presidências, tendo metas, plano de carreira para os funcionários, e que no caso do CEO, caso ele não alcance as metas definidas, esse CEO pode ir para a rua, por exemplo. Como é um diretor executivo contratado, não bateu as metas, ele então iria para a rua. Palavras do Sérgio Melo também em relação a essa questão da profissionalização da gestão do Botafogo. Já sobre contratações, o do Sérgio Melo revelou que ele até chegou a conversar com o camisa 10 que joga na Europa, que impactaria aqui o futebol brasileiro. Numa loucura ele tentou e pensou em fazer essa contratação. Mas isso não foi pra frente, a negociação não foi concluída. Ele também fala que a solução para o Botafogo conseguir gerar cada vez mais dinheiro é ter times muito fortes, que disputem títulos. E a gente sabe que isso custa dinheiro. Não dá pra simplesmente você falar que tudo vai dar certo, que a gente vai montar um time campeão e achar que isso vai ser barato. Então chama atenção isso também. O Botafogo numa situação financeira deplorável, todo mundo sabe disso, e o do Sérgio Melo tá falando de montar um time para ser campeão. Óbvio que a torcida do Botafogo adora escutar isso. Vamos montar um time para ser campeão. Mas sendo muito realistas, a situação financeira do Botafogo não nos permite pensar em montar um time que vai custar, sei lá, 7 milhões de reais por mês. Isso é impossível pro Botafogo hoje, não tem como. Simplesmente não tem como, porque o Botafogo hoje não consegue deixar em dia uma folha de 3 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio de reais, o Botafogo tá no sufoco para conseguir manter em dia e só tá conseguindo por conta de ajuda da justiça. A gente sabe muito bem que para pagar uma folha salarial dessa já é complicado pro Botafogo. Imagina querendo montar um time para ser campeão do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Fica realmente muito difícil a gente pensar que uma coisa dessa vai sair do papel. Pelo menos na minha opinião, naturalmente é assim. Essa questão de você montar um time forte para poder fazer a roda girar, de aumentar as receitas e tal, é muito legal no discurso. Mas quando a gente vai para a prática, que você vê que você não tem dinheiro para aquilo, aí fica realmente muito complicado. Sobre base, o do Sérgio Melo não chegou a falar de um plano para a base. Ele apenas falou que é muito importante o time ter uma base forte. Porque a base é uma fonte de receita, você revela jogadores para jogar na equipe principal, tem também a questão de vendas. E nesse momento, ele também falou, fez uma referência à Botafogo SA, dizendo que no projeto da SA se falava em segurar as nossas jovens revelações por mais tempo aqui no clube. Porque hoje os jogadores são vendidos com 18 anos, com o Botafogo mega necessitado de conseguir aquela receita, conseguir aquele dinheiro. Ele não fala assim de um plano específico, só fala do Botafogo criar um DNA botafoguense, que os jogadores da nossa divisão de base tenham esse DNA botafoguense, porque isso vai valorizar, vai fortalecer o clube. Então esses são os pontos aqui que o Sérgio Melo falou sobre categoria de base, que é muito importante você ter essa categoria de base forte, porque isso cria uma metodologia, o jogador vem desde a categoria sub-15, subindo pro Botafogo, né, do sub-17, sub-20, até chegar profissional, e naturalmente isso é muito importante para qualquer clube, deixando bem claro que o clube que não tiver uma categoria de base não consegue sobreviver. Já em relação ao CT, o do Sérgio Melo comentou que o Botafogo nunca chegou a pagar uma parcela sequer para os Moreira Salles, o que é uma informação diferente do que o Montenegro soltou. Porque eu lembro que o Montenegro comentou que o Botafogo chegou a pagar 2, 3 parcelas e depois parou, alguma coisa assim. Já o do Sérgio Melo dá uma declaração diferente. O Botafogo não chegou a pagar parcelas para o Moreira Salles, nunca pagou absolutamente nada, que na opinião dele, o Botafogo tinha que devolver esse terreno para os Moreira Salles, porque se fosse um banco, se os Moreira Salles fossem um banco, esse terreno já teria sido tomado do Botafogo. Então, na opinião dele, o Botafogo tinha que devolver para que os Moreira Salles gerenciem a obra, tá? Ele comentou que já tem 3 campos aí sendo concluídos, conforme a gente já sabe, mas que para dar andamento real na obra, ele acredita que o correto seria o Botafogo devolver o centro de treinamento para os Moreira Salles, para que eles possam fazer o gerenciamento dessa obra e também a manutenção do espaço. Palavras do Sérgio Melo em relação ao centro de treinamento. Agora, falando a respeito do programa de sócio-torcedor, o do Sérgio Melo acredita que o programa de sócio tem que ser mais eficiente e mais simples, porque para ele é muito difícil ir aos jogos. Você tem que fazer um check-in, tem que se cadastrar, e para ele isso é muito complicado. Então a ideia dele é tornar o programa mais eficiente, mais simples, porém ele não deu detalhes de como ele pensa fazer isso. Então, resumidamente, Fogão, foram essas as principais declarações
do Durcésio Melo na sua entrevista lá para o Globoesporte.com. Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião sobre as ideias do candidato, o que ele pensa para o Botafogo. Sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, mais uma vez eu te peço, se você puder fazer parte do crescimento do canal, ajudando a gente a alcançar a marca de 2.500 inscritos, eu vou ficar eternamente agradecido. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.